Como montar um negócio lucrativo? É possível montar um negócio lucrativo? E a resposta é sim. Não fosse assim, não existiriam tantas empresas aí funcionando, muitas há anos, há décadas, e lucrando. Então, é possível sim iniciar um negócio que lucra de 10 a 40 mil reais por mês. Tem muitas empresas aí lucrando mais do que isso até 10, 20, 30, 50, 100 mil. Claro que a possibilidade de lucro está também relacionada à sua capacidade de investimento, mas é possível, desde um baixo investimento até alto investimento, você iniciar um negócio que lucra todo mês. E essa é a nossa proposta aqui hoje. Fica comigo porque vai ter muito conteúdo aqui para a gente falar. Então nós vamos falar como iniciar um negócio que lucra de 10 a 40 mil reais por mês, o que precisa acontecer para que você consiga montar um negócio lucrativo. Vamos falar do erro comum dos empreendedores de primeira viagem. Vamos também descobrir qual é o arrependimento, o maior arrependimento dos empresários que quebraram. Foi feita uma pesquisa com empresários que tinham falido e eles responderam qual foi o maior arrependimento deles. Vamos ver também como você pode reduzir o risco ao iniciar o seu próprio negócio em até 78%. E qual que é a fórmula para você lucrar 20 mil reais por mês. E ainda, 3 negócios que eu montaria se eu estivesse iniciando o meu próprio negócio hoje. Portanto, fica comigo até o final, porque vai valer muito a pena esse vídeo. O que precisa acontecer para que a gente consiga montar um negócio lucrativo? São duas coisas. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma diferenciação aqui, porque tem alguns empreendedores, talvez não seja o seu caso, mas muitos empreendedores fazem uma certa confusão com faturamento e lucro. É comum a gente ver ofertas dizendo, olha, invista a partir de 100 mil reais e fature 30 mil reais por mês. Então isso, à primeira vista, parece uma coisa boa. Só que não adianta eu faturar 30 mil por mês se no final do mês sobrar R$ 1.000, se não sobrar nada, ou se eu ficar no prejuízo. Portanto, faturamento não é lucro. E o que nós vamos tratar aqui hoje é de como lucrar de 10 a 40 mil por mês. O que precisa acontecer para que você consiga lucrar isso com o seu próprio negócio. E nesse sentido é importante a gente fazer a diferenciação, né? Faturamento são as vendas totais. Dessas vendas nós descontamos impostos, preço que eu pago naquele produto, né? Se é uma revenda, se é uma prestação de serviço, o custo daquele serviço. Se é uma indústria, preço ali que eu gasto para produzir aquela unidade. Então, do total de vendas, eu desconto imposto, custo do produto, vai sobrar o lucro bruto. Do lucro bruto, a gente tira as despesas variáveis, despesas de vendas, comissões, e vai sobrar a margem de contribuição. Dela, eu tiro as despesas fixas, e daí, aí sim, né, eu tenho o lucro líquido. Aqui é uma demonstração de resultado resumida para facilitar o nosso entendimento. A depender do modelo, a gente vai ter mais algumas categorizações aí dentro, mas no geral é isso daí. Então, o lucro é o que sobra lá na última linha. E isso é importante para a gente analisar negócios, porque muitas vezes, muitas ofertas por aí de franquias ou de propostas de negócios falam de faturamento. Só que faturamento não é lucro. Meu nome é Vinícius Gonçalves, talvez você já me conheça aqui no canal, talvez não. E aqui você vai encontrar centenas de tipos de negócios comentados em vídeos. E o que me habilita a transitar por diferentes tipos de negócios é essa experiência, que começou mais de 20 anos atrás, quando eu ainda estava no final da faculdade de administração, onde eu trabalhei numa empresa, que é a maior organização que ajuda empreendedores no Brasil. E eu atendi empreendedores todos os dias, então isso começou lá. E depois, nos últimos 15 anos, nós temos ajudado pequenos empreendedores através do portal Novo Negócio, aqui no canal do YouTube, de nossos treinamentos, consultorias, mentorias. Então, essa experiência, estudo, prática, me habilita a falar um pouquinho para você hoje sobre como é que funciona um negócio lucrativo. Se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever. Bom, o que precisa acontecer para a gente ter um negócio lucrativo? O primeiro passo é vender, né? Tudo começa na venda. E essa venda, para que ela aconteça, nós precisamos que o mercado consumidor tenha um tamanho suficientemente bom para acontecer a venda. O que isso quer dizer? Muitos anos atrás, eu tive uma empresa que vendia panelas esmaltadas na internet. E esse aí é o volume de buscas que as pessoas fazem no maior buscador da internet sobre panelas esmaltadas. Então, 1.300 pessoas pesquisam por mês lá, panelas esmaltadas. Já o termo micro-ondas, 673 mil pessoas pesquisam por mês por esse termo. Olha só, se ao invés de vender panelas esmaltadas eu estivesse vendendo micro-ondas, eu teria 500 vezes mais chances de vender os meus produtos. Então, essa é a importância de
entendermos o tamanho do mercado para, assim, definir qual é o negócio que nós vamos montar. Se eu tivesse feito isso lá atrás, lá nessa época, eu teria 500 vezes mais chances de vender os meus produtos. E quando eu olho para a intenção de compra, quando a pessoa pesquisa comprar alguma coisa, ele está com intenção de compra. Aquela pessoa está procurando para comprar já. Então, quando eu pesquiso comprar panelas esmaltadas, eu atualizei essa pesquisa hoje, 10 pessoas pesquisam por mês por esse termo. E quando eu pesquiso comprar micro-ondas, 4.400 pessoas pesquisam por mês por esse termo. Ou seja, ainda hoje, eu teria 440 mais chances de vender os meus produtos se eu tivesse escolhido muito bem o mercado. Então, eu posso te dizer que o mercado é o mestre, não lute contra o mercado. O mercado é o rei. Eu dei o exemplo de uma loja online, mas aqui está o exemplo de uma loja física, que é uma loja de baterias. Esta cidade aqui, do exemplo, é uma cidade com 160 mil habitantes aproximadamente, e ali nós fizemos umas contas para entender o tamanho do mercado. Lá tem 18 lojas de baterias, calculamos o consumo de baterias por um carro, na média, preço médio da bateria. E aí, quando eu faço todos esses cálculos, eu chego num mercado potencial, né, de 1.137.000 em vendas por mês. Quando eu divido isso para o número de lojas, que são 18 mais uma nova, né, que estaria sendo aberta, são 19 lojas. E com isso eu tenho uma venda média por loja de R$60 mil. Então perceba que o tamanho do mercado vai definir até quanto eu consigo vender. E aqui nesse nosso exemplo, se a gente considerar uma lucratividade ali de 17%, 20%, aqui eu calculei com 17%, a gente está falando de um negócio que vai possibilitar para o empreendedor um lucro, tudo dando certo, tudo arrumadinho, de mais ou menos R$10 mil por mês. Então perceba que se é um empreendedor que quer um rendimento de R$20 mil por mês, porque tem despesas mais altas ou porque almeja um lucro maior, na média ele teria um lucro de 10. Então ele precisaria tomar uma fatia maior desse mercado para viabilizar a loja. Portanto, o tamanho do mercado é muito importante. E neste sentido, eu quero compartilhar com você aqui, ainda dentro desse exemplo da loja de baterias, eu quero compartilhar com você aqui essa ferramenta que a gente usa nos nossos estudos para negócios do segmento automotivo. Então aqui a gente tem uma loja de baterias, numa cidade com 168 mil habitantes e ali com 17 concorrentes para 18, né? 18 concorrentes ali, mas então a gente tem ali aproximadamente uma venda ali de R$56 mil. Então perceba que ainda dentro do exemplo de mercado local físico, eu tenho um mercado total que eu preciso tomar, aqui no cantinho você vai ver, 5% desse mercado. Portanto, é muito mais fácil, quando eu tenho muitos concorrentes, eu abocanhar uma fatia do mercado, do que quando eu tenho um concorrente ou dois que vão lutar por esse mercado. Muitas vezes vão ter alguma estratégia de competição, vão abaixar preço, enfim. Quanto maior o mercado e mais competidores ali, claro, eu preciso avaliar o nível dessa competição e tudo, mas ele tende a ser melhor, porque um novo negócio que entra ali, ele não é percebido como uma ameaça e você tem mais possibilidades de conseguir abocanhar uma fatia desse mercado. E aqui nós podemos analisar vários negócios, todos no segmento automotivo. Se é, por exemplo, uma troca de óleo, eu também posso fazer essa análise de tamanho do mercado aqui para troca de óleo. Então, óleo, filtro e talvez filtro de motor, de combustível, aí eu já tenho um mercado total que vai possibilitar uma venda ali, se considerarmos que fosse o mesmo número, a gente precisaria descobrir, né, concorrentes, mas uma venda de 202 mil por mês. Enfim, isso a gente precisa ajustar na prática, analisando ali o mercado local. Mas o que eu estou querendo trazer para você é que o tamanho do mercado é o primeiro ponto importante para você conseguir fazer as vendas. Portanto, o mercado determina quanto você pode vender, lucrar e crescer. Naquele nosso exemplo ali, então, a gente precisaria tomar 5% do tamanho do mercado, o que é muito mais fácil, né? Quando eu olho para o mercado total, e aí eu posso pensar, peraí, é fácil, difícil, improvável fazer isso? É impossível? E aí eu tenho uma ideia de que é fácil, porque eu tenho um mercado grande que eu consigo, olhando para a concorrência, facilmente tomar uma parcela dele e ter o primeiro passo para viabilizar o meu negócio, que é vender. Ainda dentro dessa questão das vendas, né, eu preciso então ter um mercado com tamanho suficiente e eu preciso que seja um mercado que tenha margens saudáveis. Recentemente eu analisei uma franquia que meu cliente estava comprando e era uma franquia do ramo
de aluguel de equipamentos para construção civil. E o que inviabilizou a compra dessa franquia, sem entrar muito nos detalhes ali, mas uma parte do que inviabilizou isso, ele estava investindo ali por volta de 500 mil na franquia, e no final das contas, a expectativa, quando fizemos toda a análise e planejamento ali, é que ele ia ter um prejuízo mensal de 7 mil, aproximadamente. E o que inviabilizou o negócio, dentre outras coisas, mas o principal foi a concorrência local. Enquanto em algumas regiões um aluguel de betoneira chega a 400, 450, na região dele um aluguel estava por 280, às vezes 240. Então isso inviabilizou todo o negócio, porque as margens não estavam saudáveis. Então eu preciso que o mercado tenha um tamanho suficiente e que as margens sejam saudáveis para que eu consiga gerar receita e também gerar lucro. Bom, além disso, eu também preciso ter condição de competir nesse mercado. Ou melhor, eu preciso ter alguma vantagem competitiva. Porque no final das contas, como é que eu vou vencer a concorrência? Eu preciso de alguma vantagem. Se eu estou montando um restaurante, por exemplo, eu preciso olhar para os restaurantes que estão ali próximos e ver, peraí, o que está faltando aqui? Eu consigo ser melhor em atendimento, na qualidade da comida? Consigo ter um estacionamento melhor? A minha localização é melhor? Consigo treinar uma equipe melhor para gerar, né, para causar uma melhor experiência do cliente? Então, eu preciso olhar para a concorrência e entender como é que eu vou competir. Essa concorrência precisa ser uma concorrência que eu consiga ter uma vantagem ou criar uma vantagem sobre ela. Prefiro mercados que já foram testados e validados. No geral, é melhor um mercado onde existam muitos concorrentes funcionando, dando certo, do que um mercado onde você vai ser o primeiro. E aí muitos empreendedores me procuram e falam, olha, Vinícius, eu estou montando uma lavanderia expressa, não tem nenhuma na minha cidade, eu vou ser o primeiro. O empreendedor sempre traz isso como sendo uma oportunidade, e eu já vejo como sendo um risco. A luzinha vermelha precisa acender, porque pode dar certo? Pode, mas você vai precisar fazer uma análise muito mais profunda desse negócio para saber se vai dar certo ou não. Porque o mercado não foi testado ainda. Não existe aquele tipo de negócio ali, então ele não foi validado. Um exemplo que eu trouxe aqui, e aí eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Porque o que eu estou trazendo, quando a gente está falando de negócio lucrativo, parece que eu estou dizendo assim, olha, só monte o que já tem, não inove, não experimente algo novo. E não é muito isso. É que eu estou trazendo o que é mais provável de funcionar. Quando nós pegamos as startups, por exemplo, são empresas que, por definição, não têm um modelo de negócio próprio. Ela começa de um jeito e vai se transformando até virar um negócio. E o número estatística de falha delas é enorme. Tem vários números divergentes aí, mas quando você olha para o mercado, é muito mais fácil uma startup dar errado do que dar certo. E aí o empreendedor vai mudando, vai transformando e depois ela vira algum negócio, sai alguma coisa dali. Mas no geral, o índice de falha de negócios inovadores é muito maior. O que eu estou trazendo aqui é quais são os negócios lucrativos que têm maiores chances de dar certo. Se você fizer tudo certinho ali, você tem uma chance muito maior, uma probabilidade maior de ter sucesso com eles. E para isso, são negócios que o mercado local já foi validado. Você não vai reinventar a roda, você vai ver o que já está funcionando e melhorar. Ainda nesse nosso exemplo, um negócio, por exemplo, um restaurante de comida japonesa. Se tem na minha cidade, de 30 mil habitantes, um restaurante de comida japonesa, e aí esse restaurante está ali na média vendendo uns 40 mil, por exemplo, se na média esse tipo de restaurante tem ali talvez 20% de lucro, 20, 25, 15, 5 se mal administrado, depende, mas no geral, vamos colocar uma lucratividade aí de 20, a gente está falando de uma retirada líquida, lucro líquido para o empreendedor de 8 mil por mês. Então, qual que é o problema disso? Eu tenho um mercado total que vende 40 mil, sobra 8. Qual que é o problema? Qual que é a questão aqui? É o risco do concorrente desavisado. Então, talvez eu montei o restaurante lá naquela cidade, eu arrisquei, falei, olha, aqui não tem nenhum ainda, o meu vai ser o primeiro, montei, estou vendendo 40 mil, lucrando 8, estou satisfeito. De repente, uma outra pessoa olha e fala, olha, esse restaurante tem sempre movimento, eu gostei, vou montar um também. É o concorrente desavisado. Então, ele vai lá, abre o restaurante de comida japonesa dele, e aí você que vendia 40, na média vai caindo a sua venda, porque novidade as pessoas experimentam, especialmente no ramo de alimentação. E aí, no final das contas, cada um fica vendendo 20, sobrando 4 para cada um. Ou talvez nem isso, porque a depender da estrutura de custos fixos, talvez cada um vendendo 20, vocês não atinjam um ponto de equilíbrio e começa a ter prejuízo. Então, quando eu tenho um mercado que é pequeno, no nosso exemplo aqui, um mercado pequeno, 40 mil em vendas,
eu tenho esse risco. Além de ser arriscado montar o primeiro, eu tenho o risco de, depois que eu montar o primeiro e der certo, aparecer um concorrente desavisado e atrapalhar o negócio para mim e para ele. Então, muito cuidado para você também não ser o concorrente desavisado. Você vê um negócio que está funcionando, só tem um ali, e você também vai montar um porque fala, não, está muito bom. Então, muito cuidado, porque o tamanho do mercado vai dizer quanto você consegue vender e depois, em consequência, né, quanto é possível lucrar. Já nesse negócio aí, se o empreendedor tivesse com a expectativa, por exemplo, de uma renda mensal de 10 mil por mês, ou de 15, ou de 20 mil, ele seria impossível de chegar nesse número, porque o tamanho total do mercado das vendas não iria permitir. Portanto, você precisa olhar o tamanho do mercado para viabilizar o seu negócio. É o primeiro ponto. Além, então, de vender, né? O que mais que você precisa fazer para ter um negócio lucrativo? Lucrar. E aí, parece meio óbvio isso, né? Mas a gente precisa ter isso muito claro, porque senão eu começo a deixar de lado as atividades que vão gerar lucro no negócio. O que precisa acontecer para que eu consiga lucrar? O primeiro passo é ter um plano financeiro antes de investir. Antes de colocar o seu dinheiro, o primeiro investimento não é comprar um freezer, alugar um ponto, contratar um contador, fazer os cartões, registrar uma empresa. Eu já tive um caso de um empreendedor que ele foi para São Paulo, fez treinamentos, comprou máquinas para produzir, ele investiu 40 mil reais em uma marca sem ter um plano de negócios. Então, quando ele chegou para a gente, ele estava sem capital para investir, tanto no planejamento quanto para investir na própria empresa, para terminar de montar, para capital de giro, para estoque, para começar. Ou seja, ele não dimensionou muito bem o investimento. Portanto, antes de investir um centavo na empresa, o primeiro passo é ter um plano financeiro. Se você vai fazer uma casa, a primeira coisa que você pensa é, peraí, esse dinheiro vai dar para fazer a casa? Como é que eu vou dividir? É melhor eu fazer uma casa maior ou menor e acabar, ou vou fazer um financiamento? Mas você precisa ter essa ideia, precisa saber. E também, se você está falando de buscar um sócio, um parceiro, um investidor, o primeiro passo é ter esse plano financeiro para mostrar para ele, falar, olha, tá aqui, ó, as minhas perspectivas. Se a gente vender isso, vai sobrar isso, você tira a sua parte, eu a minha, e a gente cresce assim. E com essa clareza você consegue um sócio, um financiamento, um investidor, um familiar para colocar dinheiro no negócio. Então, o primeiro ponto para lucrar é ter um plano financeiro, porque nele você vai descobrir quanto que eu tenho que vender para esse negócio dar certo. Quais são os custos mensais que eu vou ter? Quanto que eu vou investir? Quanto que eu separo para capital de giro? Se tem estoque, quanto que é o estoque que eu preciso ter para esse volume de vendas? Como é que eu reduzo esse tamanho de investimento? Dá para remanejar aqui? Porque senão você corre o risco de colocar muito dinheiro para parte e faltar em outra também. E lembra que a gente precisa primeiro ver o tamanho do mercado, né? Quando eu descubro ali o tamanho do mercado, vamos colocar nesse caso aqui de um mercado de 40 mil reais por mês, por exemplo, se fosse aqui que a gente fosse montar, mas agora você já sabe que não é. Mas se fosse, e um mercado onde eu consiga vender 40 mil reais por mês, quando eu faço o meu plano financeiro, ele vai me mostrar, fala, olha, o mínimo que você tem que vender, pagar todos os gastos, pagar funcionário, pagar aluguel, e fazer sua retirada de lucro de 8 mil, de 10 mil, de 15, o valor que você quiser, que você idealizar e estiver buscando isso, ele vai te falar, você tem que vender tantos mil. Muitas vezes, ele vai falar, olha, nesse caso aqui, se o empreendedor quisesse uma renda de 20 mil, ele ia falar, olha, para pagar todo mundo e fazer essa retirada mensal, você vai ter que vender, por exemplo, 60 mil. E aí você, sabendo que o tamanho total do mercado é de 40 mil, você vai falar, opa, não está batendo com o que eu estou procurando. E aí você tem a opção de mudar de cidade, mudar de mercado, mudar de negócio, ajustar esses números para fazer dar certo, reduzir a equipe, contratar um aluguel mais barato, enfim. Toda essa modelagem do negócio, esse desenho, ele tem que fazer sentido financeiramente. Então, o mais rápido possível, você vai para o plano financeiro e depois você vai ajustando o que for preciso, ver se a ideia faz sentido e aí então você avança. Então, além de ter um plano financeiro, eu preciso também dimensionar esse capital, dividindo entre investimento, capital de giro e estoque, se for o caso. E aí, eu vou fazer uma gestão financeira depois que eu iniciar. Então, antes eu faço o plano, dimensiono o capital, depois que eu abrir as portas, eu faço uma gestão financeira para acompanhar se o resultado planejado realmente está acontecendo de fato. Bom, então, o que precisa acontecer para eu ter um negócio lucrativo? Preciso vender e preciso lucrar. Vender, o mercado vai dizer. Lucrar, eu preciso ter um plano financeiro e depois fazer uma boa gestão para que o que foi planejado lá atrás aconteça. E também, antes de abrir as portas, para entender se o negócio está fazendo sentido nos números, financeiramente falando. Algumas vezes,
você vai projetar. Eu já fiz um plano de negócio para um empreendedor que estava montando uma fábrica. Ele queria investir 500 mil. Quando nós fizemos todo o plano, o investimento ficou por volta de 780. E aí ele falou, não, eu prefiro montar um outro negócio e esperar um pouco para montar esse, porque eu não quero me expor tanto assim. Então, muitas vezes, no plano financeiro, você ajusta a ideia, você muda de ideia. Então, ele traz muita clareza para você decidir ali com os pés no chão. E como fazer o seu plano financeiro na prática, né? Porque são dezenas, centenas de cálculos, impostos, capital de giro deve ser calculado, estoque, enfim. Como é que você faz todo esse cálculo do plano financeiro? É algo que, mesmo para um especialista, sem uma ferramenta, é praticamente impossível fazer sem errar ou sem esquecer algum número de fora. Então, nós temos aqui o simulador de negócios, que ele tem mais de 15 anos que nós criamos a primeira versão dele, e de lá para cá a gente vem aprimorando com base em clientes de consultoria. Se você quiser conhecer a ferramenta, aqui tem um link para você baixar uma versão demonstração e escolher aqui o tipo de negócio que você vai montar. Depois você baixa uma versão demonstração e você vai conhecer essa ferramenta onde você pode fazer todo o plano financeiro antes de abrir as portas. Então, depois que abrir as portas, você mês a mês vai acompanhando, também atualizando o simulador para ver se o que você planejou realmente está acontecendo e o que você precisa fazer para corrigir a rota ali e fazer o seu negócio dar certo. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar na descrição do vídeo para você baixar a versão demonstração do simulador de negócios. Como aumentar as chances de sucesso quando você iniciar o seu próprio negócio? Foi feita uma pesquisa com empreendedores que não tiveram sucesso, que faliram. E o maior arrependimento desses empreendedores foi não ter se planejado melhor. O negócio ele tem dois começos. Um é o começo do planejamento e outro é o começo do negócio em si. Que aí, para que isso aconteça, tem algumas etapas. Por que é importante saber disso? Porque muitos empreendedores nos procuram e falam, olha, eu quero montar um negócio mês que vem. Eu quero montar um negócio daqui 2 meses, daqui 3 meses. E ele muitas vezes não tem ideia do que tem por trás, né, do planejamento e execução para se montar um negócio. Na parte do início do plano, então quando você fala, eu vou montar um negócio, você começa, lógico, né, definindo qual é o negócio, uma ideia. E se você não sabe qual é o negócio que você quer montar, eu vou deixar aqui para você em algum lugar na descrição do vídeo o link para você baixar 700 ideias de negócios aí para você se inspirar. Então eu tenho a ideia e a partir daí eu começo o meu plano. Esse plano vai olhar a concorrência, fazer pesquisas eventualmente, vai definir uma estratégia de competição, fazer um plano de investimento, ajustando o que for preciso ali para caber no meu bolso, para que dê um lucro para que pelo menos na previsão, né, dê um lucro que eu estou buscando. E muitas vezes o negócio ele mostra que ele não está indo no caminho que a gente quer, então eu faço os ajustes ali e os números mostram isso. Vejo viabilidade, faço ajuste e a partir daí que eu defini, falo, olha, o plano está ajustadinho, faz sentido. Aí eu vou executar o plano, né? Então esse planejamento ele vai de 1 a 6 meses. E aí quando eu começo a executar o plano é quando eu efetivamente estou montando o negócio. E aí eu vou atrás de um aluguel, legalizar o negócio, fazer reforma, fazer compras, contratar pessoal. E tudo isso está amarrado. Por exemplo, eu não consigo comprar se eu não tenho um local para entregar. E eu não consigo ter um CNPJ para comprar. Então eu preciso primeiro ter um aluguel, depois eu faço a reforma, enquanto isso estou legalizando. Daí que eu vou fazer compras e então, nesse meio tempo, contratar pessoal também. Portanto, depois que eu defino, eu vou montar este negócio, eu ainda tenho um prazo. Claro, cada negócio tem o seu ritmo, né? Mas, por exemplo, uma indústria, eu demoro mais tempo, porque eu tenho que comprar máquina, tenho que chegar, tenho que ajustar o processo produtivo, fazer testes, até desenvolver. Então, vai mais tempo. Mas, no geral, depois que eu falo, eu vou montar, vai de 1 a 3 meses. E tem negócio que demora muito mais do que isso. Por que é importante saber disso, né? Porque se eu quero montar um negócio daqui a um tempo, eu tenho que começar a me planejar agora. Eu preciso ter esse tempo disponível de planejamento prévio e de execução ali dos primeiros meses. Essa informação, né, corrobora o que foi descoberto em uma pesquisa, onde foi analisado empresas que faliram e empresas que continuaram no mercado. E aí chegou-se à conclusão de que um planejamento ele reduz em 78% o risco do negócio. Se você quer iniciar um negócio com maiores chances de sucesso, planejamento é o caminho. Vou iniciar um negócio daqui a 1 ano. Quando eu começo a fazer o planejamento? Agora, porque quanto maior, né, a gente viu na pesquisa, esse tempo de planejamento, você tem mais tempo para se preparar e descobrir o que precisa e ajustar o negócio para que ele dê certo. O que precisa acontecer para você lucrar de 10 a 40 mil reais por mês? Nós vimos ali em cima tudo o que precisa acontecer, mas agora que nós temos a fórmula para que isso dê certo.
E ela é muito simples. Você precisa de um mercado que tenha um tamanho suficiente. Você precisa pegar uma fatia desse mercado e multiplicar pela margem do setor. Então, no nosso exemplo aqui, se é um mercado que vende 1 milhão por mês daquele produto naquela região ou daquele serviço, você precisa de uma fatia de 100 mil reais, ou seja, 10% desse mercado. Vendendo 100 mil, se o mercado tem uma lucratividade de 20%, você chega nos seus 20 mil reais líquidos. Então, é o tamanho do mercado, fatia possível, vezes a margem do setor, você vai chegar no lucro líquido possível naquele segmento. Claro, você pode conseguir, a depender dos ajustes que você fizer da sua gestão, uma margem um pouco maior, um pouco menor, mas, no geral, é assim que você consegue um negócio para lucrar 20 mil reais por mês. Tem um plano de negócio que nós fizemos, aqui eu deixei alguns dados aqui, sem a gente conseguir ver exatamente o que é, por questão de confidencialidade, né? Mas nesse plano aqui que nós fizemos para uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes, nós chegamos nessa conclusão aqui, que lá era vendido mais ou menos ali 1 milhão por mês de material elétrico. E aí, para que o meu cliente conseguisse atender o objetivo dele de lucratividade, ele precisaria tomar 12% desse mercado, que assim ele geraria uma venda ali aproximada de 125 mil e, em consequência disso, uma lucratividade, um lucro ali mensal acima de 20 mil, 25 mil aproximadamente. Então é isso que precisa acontecer. Esse aqui foi o caso real de um cliente nosso de plano de negócios que estava montando uma loja de material elétrico. A fórmula para você lucrar 40 mil por mês é muito parecida com a de 20, assim como a de 10, com a de 50, com a de 60, com a de 100. Vai depender do tamanho do mercado, da fatia possível que você conseguir abocanhar e da margem do setor. E aí você vai chegar numa lucratividade líquida para esse negócio. Uma vez que eu tenho a fórmula da lucratividade, eu preciso entender, né, como é que eu faço isso dar certo, qual é o plano. Para você que está me acompanhando até agora, eu vou deixar um link para você baixar aqui este mapa mental do plano de negócios para você se inspirar aí no seu planejamento. Basta você entrar no link que vai estar na descrição aqui do vídeo ou em algum lugar e clicar para baixar. Voltando aqui, então você pode fazer um planejamento detalhado ou você pode fazer um planejamento mais simplificado, como ali no simulador de negócios, por exemplo, onde você vai direto para os números. No geral, quanto mais complexo é o negócio, maior a necessidade de planejamento, como nós vamos ver nos 3 modelos de negócios que eu montaria, que eu vou passar para você daqui a pouco. E também, quanto maior a necessidade de investimento, maior é o custo-benefício de contratar um plano de negócios ou uma mentoria para fazer o plano de negócios. Se você vai investir 100 mil, talvez fique apertado, mas se você vai investir 200, 300, 500, 1 milhão, 2 milhões, o valor que você investe no plano de negócios é muito pequeno, comparado ao benefício que ele traz para você, não só na forma de redução de riscos, mas na forma do aumento de vendas e lucratividade depois que você inicia, porque você já começa sabendo o porquê fazer cada coisa, já começa sabendo o que você vai fazer para se diferenciar e também com os números todos ajustados, e você não tem que fazer isso depois com o carro andando, né? Você já começa do jeito certo, com o pé direito para fazer o negócio dar certo, sabendo o que precisa acontecer para o negócio dar certo. Nós temos mentoria para empreendedores e também fazemos planos de negócios. Se fizer sentido para você, eu vou deixar o link do nosso contato na descrição do vídeo. Quais são os 3 negócios locais, né, que eu montaria? São negócios que você vai ver na grande maioria das cidades, são negócios comuns, por isso eu fiz questão de trazê-los aqui, porque nós temos aqui empreendedores de diversos locais do Brasil, cidades maiores, menores. Eu trouxe esses 3 negócios e as particularidades de cada um. São negócios locais, não são negócios inovadores, nem online. Em um outro vídeo eu posso trazer outros tipos de negócios, mas nesse momento aqui eu quis trazer negócios que funcionam. Claro, você precisa analisar, fazer o seu estudo, mas são negócios que funcionam e que você pode iniciar com cuidado, planejamento, o seu próprio negócio e ter a sua lucratividade. São negócios que a gente já viu aqui e já viu empreendedores que estão lucrando esse número, 10, 20, 30, 40, até mais do que isso, com vários tipos de negócios, né? Mas esses aqui, particularmente, também são negócios lucrativos e que você, com cuidado, pode montar também. O primeiro negócio é um centro automotivo. O investimento é de médio a alto, 150 mil até 2 milhões. Claro, você pode, talvez, comprar um elevador mais barato, comprar menos elevadores e começar com um pouco menos do que isso. Mas, no geral, é isso, 150 mil até 2 milhões, a depender do tamanho. Eu, recentemente, dei consultoria, mentoria, na verdade, para um empreendedor que está montando e foi na faixa de até quase 300 mil.
E aí o que é importante nesse tipo de negócio? No mínimo 2 elevadores, idealmente a partir de 4. Por que isso? Porque quando a pessoa passa na porta ali, ele vai olhar e se tiver todos os elevadores ocupados, ele vai pensar: "Ah, não tem vaga". Então mesmo que a princípio você não precise de 4 elevadores, se você tiver 2 trabalhando e 2 ali desocupados a maior parte do tempo, a pessoa passa na porta e costuma parar mais, se é um cliente que é a primeira vez que está indo no estabelecimento. Se você já ganhou a confiança desse cliente, aí não tem problema, ele vai até esperar para você fazer o serviço no carro dele. Ponto positivo, ticket médio alto, então o valor gasto por cliente é alto, isso faz com que você, com menos clientes, consiga atingir uma receita maior. E a recorrência, se você fizer o dever de casa e ganhar a confiança desses clientes que vão voltar. Segundo negócio, loja de material elétrico, médio investimento, de 200 mil até 1 milhão, tem mercado, né? Agora, a questão aqui é que você vai precisar que a cidade seja um pouco maior, cidades a partir de 80 mil habitantes, mas que não tenha concorrência de grandes redes de material de construção, porque estes compram em grande volume e vão ter uma condição de ter um preço melhor que o seu. Aqui eu quero fazer uma distinção, tá? Existem basicamente 2 tipos de loja de material elétrico. Aquela loja de bairro, que vende um pouquinho de cada coisa. Essa loja, ela não vai chegar a um faturamento muito alto, e aí, em consequência disso, você não vai ter uma lucratividade muito alta com essa loja. Por quê? Porque ela tem um limite de vendas. Porque a pessoa vai nessa loja de bairro ou de avenida, que tem um pouco de cada coisa, para comprar por conveniência. Está mais perto, comprar fita isolante, um pouco de fio. Mas quando ela vai fazer aquela compra em grande volume, ela vai na empresa maior, porque ela sabe que lá o preço é melhor. E eu digo isso porque eu já falei com representantes de fios, por exemplo, e a partir de um volume de compra que você faz, você consegue 20% de desconto. Então perceba que o desconto que você consegue no volume é praticamente o seu lucro. Portanto, a loja que eu estou falando aqui é uma loja especializada que consegue comprar mais do que aquela loja pequena de bairro. A loja pequena de bairro não vai conseguir preço para vender em grande volume. Quando a pessoa estiver construindo uma casa, que for comprar vários rolos de fio, ele não vai procurar essa loja pequena, ele vai na loja maior. Então essa é a maior que eu estou falando aqui. E o outro negócio é um negócio de baixo investimento, que é um churrasquinho, um espetinho. É um negócio que você pode montar ali a partir de 5 mil. Se você quiser colocar uma churrasqueira no porta-mala do carro, com os espetinhos, com o carvão, e na sua cidade, né, permitindo, você pode parar em algum lugar e você vai começar a fazer suas vendas. É um negócio que funciona muito bem e muitos locais, a partir de 5 mil você consegue montar. E aí, até 100 mil, porque de repente você quer uma estrutura melhor, com um galpão, ou um espaço melhor, com fachada e tudo. E aí você precisa investir um pouco mais. O retorno é rápido, porque abriu, começa a vender. Você pode começar com carrinho local fixo, itinerante, delivery ou ponto comercial, que é o de maior investimento aqui. Bom, falamos de muitas coisas aqui. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado, que faça bom proveito desse vídeo. Comenta para mim aqui embaixo qual é o negócio que você montaria aí na sua cidade, na sua região. Me dá ideias também de outros conteúdos que você gostaria que a gente publicasse aqui. E aproveita para se inscrever no canal para não perder nossos novos conteúdos, ative as notificações e indique o canal para outras pessoas também. Nós vamos começar agora uma série de vídeos falando de diversos temas relacionados a negócios. Então, aproveite. Um forte abraço e até breve.